Gente, agora a gente vai começar então as 4 palestras. E eu tenho, nossa, essa próxima palestrante, essa pessoa é muito especial para nós. É quase minha conterrânea, né? Eu sou de Xanxerê, ela é de Chapecó, Santa Catarina. É uma das melhores comunicadoras que a gente tem. Aqui em Santa Catarina, sem dúvida, é a melhor disparado. Ela é apresentadora do Bom Dia Santa Catarina, que aliás esse programa, o Bom Dia Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, tem 90 e quanto por cento de audiência? 94% de audiência, ou seja, de cada 10 catarinenses, né, que acordam de manhã ali para ligar a televisão, 94 estão ligados no programa que a Eve apresenta. Só para entender como ela é querida. Também ela é comunicadora da rádio CBN Diário, né, Floripa. É mentora de comunicação e ajuda profissionais a melhorarem a sua forma de comunicar e de performar através da boa comunicação. Inclusive, eu preciso fazer um curso com você. Bom, e em 2024, só para vocês entenderem o talento da Eveline, ela ganhou o prêmio Microfone de Ouro da Associação Catarinense de Rádio e TV. Então a Eveline, ela veio aqui no Next para nos mostrar como ter uma comunicação mais humana em tempos de IA. Então, por favor, vem aqui, Eveline Pôncio. Que não falte as mocinhas em flor, trago os vestidos de pura chita, rendas, babados e fitas de cor, raros perfumes vindos da França e as belas sedas do Rio. Que apresentação, Everton? Estou me sentindo aqui até emocionada em ter essa apresentação aqui com vocês. Gente, boa tarde para todo mundo. Como vocês estão hoje? Todos bem? Depois do almoço, às vezes a gente fica um pouco lento, né? Mas já está todo mundo acordado? O sono foi embora. Que bom, que bom. É com muita alegria e satisfação que eu estou hoje aqui com vocês. Quando eu recebi esse convite do Everton para falar um pouquinho sobre comunicação mais humana em tempos de inteligência artificial, eu senti o desafio e, ao mesmo tempo, eu fiquei muito empolgada para conseguir estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho daquilo que eu também vivo no meu dia a dia, na minha rotina, que é falar de comunicação. E eu fiquei ainda mais feliz enquanto eu estava sentada aqui e podendo ver o Everton fazer essa homenagem a quem lá na história ajudou no desenvolvimento da Agrinis, em quem deu o apoio para o primeiro passo, porque tem tudo a ver, Everton, sem que você soubesse, com a minha apresentação. Eu vou falar muito sobre isso, porque a gente vai tocar em algo que talvez os palestrantes que vieram antes de mim não chegaram até nesse ponto. Eu sei que vocês já ouviram muito aqui, durante esses 2 dias de Next, inteligência artificial, evolução de sistemas, internet, números e dados. Mas eu quero falar de algo que está dentro de cada um de nós, que é a nossa capacidade de se comunicar e de se conectar com os outros. Então, muito do que eu vou falar aqui para vocês, talvez não terão números, não terão dados, mas eu quero que cada um lá no fundo consiga levar para casa e consiga se perguntar e se questionar o que pode mudar na sua forma de comunicação, na forma de se comunicar com seus clientes durante as vendas, com as pessoas que vocês conversam todos os dias. O que pode ser feito diferente? Eu acredito que as grandes mudanças internas acontecem da inquietação, da incomodação. E quando a gente percebe que pode fazer diferente para ter resultados melhores. Então, é um pouquinho disso que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês. O Everton já fez a minha apresentação aqui, e essas fotinhos desse mosaico, eu acho que representa um pouco dessa apresentação. Hoje, estou à frente do Bom Dia Santa Catarina,
programa de todas as manhãs. Todo mundo fala que no campo se acorda muito cedo para apresentar o bom dia também, né? Quem trabalha com atividade leiteira, que hora é a primeira ordenha? 5? Mais ou menos? 6? Eu acordo antes das 4, então eu estou preparada para fazer toda a ordenha de segunda a sexta, pelo menos. Nosso jornal começa às 6 horas da manhã e ele vai até às 8h30. Então a gente pode dizer que acorda com os catarinenses, com todas as cidades catarinenses e também quem assiste com o Globoplay ou através da internet, da onde as pessoas estiverem. Também sou comunicadora na Rádio CBN, lá eu tenho o programa #CBN Floripa, onde inclusive eu tenho um quadro que é de olho no agro. Hoje esse quadro é patrocinado pelo Sindicarne e é um local onde a gente também traz muitos conteúdos do agronegócio. Eu tenho um foco que é dentro do meu trabalho, falar sobre a potencialidade do agro e principalmente famílias catarinenses que se dedicam para a produção de alimentos. Porque eu percebo que o agro é muito mais do que produzir, é muito mais do que números. A minha visão como comunicadora é falar de gente, é falar de pessoas que produzem para pessoas. Quem trabalha na suinocultura, no fim da cadeia, está produzindo o quê? Comida. Qual que é a grande demanda do mundo? Comida. As pessoas precisam se alimentar. As pessoas precisam viver. E para viver, elas precisam comer. Então, eu estou buscando no meu trabalho, dentro do jornalismo, com foco no agronegócio, falar de comida, de quem produz, para quem consome. Isso não é de hoje, isso é algo que eu trago ao longo da minha trajetória de televisão e de jornalismo, passando pelo oeste do estado, por regiões produtoras, conhecendo a fundo cada um de vocês. Já gravei na família Biondo em Ceará, já gravei com o Losivânio de Lorenzi lá em Concórdia, já gravei provavelmente com muitos de vocês aqui. E essas gravações, tem uma fotinho ali que representa um pouquinho. Essa gravação, inclusive, eu fiz lá em São João do Oeste, na Márcia, que foi já uma premiada Agrinis. Que ano que a Márcia foi premiada? 24? Não, 23. 23. Foi o ano, se eu não me engano, que eu estive lá. Porque eu estava grávida, aqui era eu grávida, nessa propriedade modelo da Márcia lá em São João do Oeste, quando ela me dizia que as porcas tinham direito a fazer ultrassom todo dia se quisessem, e eu falei, pois é, né, Márcia, e eu tenho que marcar e conseguir horário. Eu tenho que marcar e conseguir horário lá com a minha médica, e as tuas porquinhas aqui, ó, tem à disposição. Eu falei, elas estão com mais luxo do que a gente, né? Cuidado, né? O cuidado durante a gestação, durante todo esse acompanhamento, é isso que eu acho mágico do agronegócio. E eu, por exemplo, falo para quem não entende nada disso aqui. Vocês são conhecedores, vocês estão no que a gente chama bolha do agro. Mas eu falo para quem não entende nada. Eu falo para as pessoas que talvez não sabem de onde vem o leite além da caixinha do supermercado. E é por isso que a minha função é ser mais clara possível, é tentar trazer, esmiuçar, para que as pessoas entendam a importância do que vocês estão fazendo aqui. Além de tudo isso, como o Everton falou, também sou palestrante, venho trazendo um pouquinho disso que eu aprendi ao longo dos anos para pessoas como vocês, dentro de outras palestras também de comunicação para empresas. E, além de tudo, sou mãe dessa coisa deliciosa aqui, e que, como eu disse, durante a minha gestação ainda viajei ao oeste do estado, fiz mais de 1.500 quilômetros saindo de Florianópolis, indo até Itapiranga e voltando, gravando em propriedades. Achei que não iria conseguir, mas consegui. Deu tudo certo, graças a Deus. Mostrando mais uma vez, está chegando o Dia das Mães, né? Que além de tudo somos potências inabaláveis. Seja com o filho na barriga ou fora, a gente sempre consegue fazer aquilo que a gente deseja. Parabéns, mamães, aproveitando esse gancho. Parabéns às mães que estão aqui hoje e que os filhos talvez ficarem em casa. Eu sei a dor que a gente sente dessa distância, mas o nosso propósito está acima.
Eu tenho certeza que quando vocês chegarem em casa, aquele abraço vai ser ainda mais caloroso. E é por isso que eu gosto de colocar essa foto aqui. Ela representa muito também de quem eu sou, e eu quero que vocês conheçam isso. Vamos lá, falar sobre comunicação em tempo de inteligência artificial. Não é só comunicação, é comunicação mais humana. No início eu comentei que o Everton fez uma introdução aqui falando da história dele e que ia conversar muito com o que eu ia trazer para vocês. Um pouquinho das características da comunicação. Homens e máquinas, até muito tempo, pouco tempo atrás, caminhavam em caminhos paralelos, mas separados. O homem teve a sua trajetória, as máquinas, através da evolução tecnológica, tiveram outra caminhada, correto? Durante toda a história de evolução do homem, desde as artes rupestres, a busca pela escrita, a linguagem, se a gente for ver e analisar, o ser humano, ele sempre buscou o quê? Tentar passar mensagens, fazer com que essas mensagens fossem repassadas. Talvez através do desenho nas pedras, através das primeiras escritas com os sumérios, as primeiras linguagens e adaptação das línguas mais variadas. A busca sempre foi por passar mensagens. Homens no seu caminho de comunicação, máquinas na sua evolução, correto? Só que teve um momento que essas histórias se cruzaram. Essas habilidades comportamentais, humanas e as habilidades tecnológicas se encontraram em algum momento, especialmente aqui. O homem produzia suas mensagens, a máquina produzia dados e fazia com que essa potencialidade fosse atingida na prática, correto? Quando que eles se encontraram? No momento que a máquina também começou a se comunicar e tentou se aproximar muito mais do ser humano. 2022, IA generativa. A inteligência artificial produzindo mensagens, captando, criando texto através de base de dados que a gente forneceu, mas é a IA construindo essas mensagens. E é aqui que talvez a grande massa entendeu o que era a inteligência artificial, embora ela sempre existisse, como vocês já aprenderam aqui em várias outras palestras, né? Porque aí o ser humano ouviu falar, o homem ouviu falar desse chat GPT. Até a Dona Maria, o seu João, em algum momento ouviu falar disso aqui e dessas mensagens que estão sendo construídas através dessa tecnologia. Tudo bem. E o que a gente faz com isso? O Everton trouxe 2 panoramas antes, que eu também vejo dessa forma. Tem as pessoas que se assustam, tem as pessoas que se animam. Como é que a gente faz para encontrar esses 2 mundos? Pensar que essa revolução que a gente está vivendo de IA agora, ela é muito mais cognitiva. O que é ser uma revolução cognitiva? A gente vai precisar saber construir as nossas palavras, perguntas e mensagens, porque se a pergunta não for bem feita, vocês não vão ter a resposta que vocês desejam. Já tentaram perguntar algo para o chat GPT e ele não respondeu o que vocês querem e vocês acham que ele está errado? Você revisou a pergunta e você viu que, na verdade, o erro é teu. Você não perguntou como deveria. Cada vez mais, até mesmo com a IA generativa, a gente vai precisar construir melhor as nossas mensagens. E se comunicar com clareza, com objetividade, nunca foi tão importante, mesmo através de um programa que vai te ajudar a construir essas mensagens. A questão não é mais ter a resposta certa, mas saber fazer as perguntas. Ou seja, se comunicar continua sendo uma habilidade comportamental que a gente precisa desenvolver sempre. Eu falei agora há pouco de 2 paralelos. Caminhada do homem, evolutiva, caminhada da tecnologia. Imagine na mente de vocês, esses 2 corredores aqui, como sendo essas 2 paralelas. Lá na frente, com a IA generativa, o encontro dessas 2 evoluções. A máquina, eu digo máquina, a tecnologia, ela vem buscando se aproximar da nossa linguagem humana,
porque eles precisam ter essa conexão conosco. A gente precisa acreditar nessa mensagem. Então, eles buscam todas as características humanas, até mesmo na programação, para que isso fique mais claro. E o que o homem faz nesse momento para tentar repassar suas mensagens e também evoluir nesse cenário? Tenta se aproximar da máquina? Tenta também ser uma máquina? Ou a gente vai tentar construir novas realidades, aprender, mas reforçar o que a gente já sabe? Eu acho que o caminho é esse segundo. Utilizar essa potencialidade para somar conhecimentos. Vocês já imaginaram a gente tentando competir com as máquinas? Não vai dar certo. Nem em velocidade de informação, nem em velocidade de dados. Então, o que o ser humano tem que fazer nesse momento, quando eu falo de desenvolver comunicação, para realmente reforçar os nossos traços que fizeram com que a gente chegasse até aqui? Estabelecer e reforçar aquilo que é nosso. As nossas características humanas, as nossas relações humanas. Quando a gente vai se relacionar com outra pessoa, a gente deveria, no máximo da nossa energia, tentar buscar essa conexão. É essa conexão humana que gera confiança. Um vendedor que vai chegar para um cliente e não se conecta com ele, ele vai efetivar essa venda? Talvez a chance de sucesso é menor, porque ele não está trabalhando a conexão e a confiança. Se 25 anos atrás, o Everton tivesse chegado nas propriedades, apenas entregando um sistema de dados, apenas isso, e não tivesse se conectado com essa família, não tivesse buscado esse olho no olho, ele teria tido o mesmo sucesso que ele teve? Não. Porque a confiança vem através da conexão. A gente não confia naquilo que não consegue se conectar com cada um de nós. E a conexão é da alma. A conexão não está nas palavras. A conexão está na energia e está na forma de entrega. Então, quais são os nossos diferenciais e que a gente precisa reforçar no dia a dia, nas nossas relações, no momento que eu vou conversar com o outro? É algo que é nosso, está dentro de cada um de nós. Primeiro, o olhar empático. Olhar o outro querendo olhar o outro, não como algo superficial. Escuta ativa. Parece algo simples, mas não é. Será que a gente realmente está ouvindo? Ou a gente está simplesmente no automático, tendo uma conversa, não querendo conectar e não querendo aprofundar esses laços? A escuta ativa é o primeiro passo de uma boa comunicação. A comunicação não começa pela fala, ela começa por ouvir. E é uma das maiores dificuldades hoje em dia das pessoas. As pessoas não querem mais ouvir. Interpretação de contexto emocional. Eu posso pedir para o ChatGPT construir uma mensagem para mim. Eu posso pedir para um atendimento automático, né, para o meu bot conversar com o meu cliente, fazer um primeiro atendimento. Até um momento, esse atendimento vai acontecer da mesma forma, talvez. Num primeiro contato, numa captação de um lead, no início de um atendimento. A máquina não consegue dar o avanço de fazer isso aqui, ó. Interpretação de contexto emocional. Eu vou trazer um exemplo, muito simples. Vou conversar com alguém. Vou atender por uma empresa, cheguei para conversar com alguém, e eu tenho que fechar aquela venda naquele dia, porque eu tenho prazos, eu tenho números e metas para bater. Mas aquele meu cliente perdeu o pai 2 dias atrás. O robô vai tentar continuar fazendo essa venda, porque ele não interpreta contexto emocional. Mas eu preciso interpretar. A sensibilidade está com o ser humano, não está com a máquina. E será que a gente está realmente olhando para essas nossas características? Será que a gente está realmente sendo humano
nessas nossas relações? Se a gente pode entender os contextos emocionais que envolvem uma venda, uma conversa, um relacionamento, um feedback nas nossas empresas, por que a gente tem tanta dificuldade em trabalhar com isso? Se é algo nosso. Habilidade. É exercer essa habilidade. Estar atento a essas características que a gente pode desenvolver. E da mesma forma, a leitura de cenários. Às vezes o ser humano está tão no automático que ele esqueceu de desenvolver essa característica, que é algo nosso, que é desenvolver a leitura de cenários, entender onde eu estou, qual é o cenário à minha volta e como que eu posso agir aqui. São alguns dos nossos diferenciais que a gente precisa defender e precisa exercitar. Muitas das coisas que eu vou trazer aqui é justamente para vocês ficarem pensando depois e entenderem o que no meu dia a dia eu posso colocar em prática. O que eu posso mudar de tudo isso para atingir ali, a conexão humana, que é uma das primeiras coisas que gera conexão e confiança. O desafio do homem, quando se utiliza a IA como ferramenta, deve ser para potencializar conhecimentos. Mas quando a gente for conversar com outro, humano para humano, a gente precisa ser mais emocional e analítico possível. Por que eu digo que a gente vive uma verdadeira crise comunicacional? Por aquilo que eu trouxe agora há pouco. As pessoas cada vez mais têm dificuldade de se comunicar, têm dificuldade de ouvir e dificuldade de conversar. Vocês querem um exemplo? Quem aqui escuta áudio no WhatsApp no 2.0? Tem alguém que escuta no 2.0? Sem vergonha, vamos levantar a mão. 2.0, tá bom. Quem aqui escuta no 1.5? Vai sobrar alguém para 1.0? Quem é que escuta na mesma velocidade? Olha, são poucos. Ainda tem uns resistentes. Qual, Everton, que você escuta? O 2. O 2. Esses dias, para a gente ter uma noção disso, eu estava assistindo um vídeo, na edição de vídeo na TV, a gente também tem esse recurso. A gente também pode acelerar o vídeo na edição. E às vezes a gente acelera, porque, imaginem, eu tenho um tempo curto para passar um VT de 10 minutos. E às vezes eu acelero, porque aquele VT tem que subir, ele tem que ir para o ar e eu tenho que ver com pressa. Mas eu estava vendo um vídeo, não sei se era no YouTube, onde é que era, e na hora que eu estava vendo, me deu vontade de acelerar. Só que era uma ferramenta que não tinha esse dispositivo. E aí eu me dei conta que a gente está acelerado até para tentar ouvir todas as mensagens, porque a gente acostuma nessa velocidade. E quando eu falo nesse exercício de o que eu posso mudar no meu dia a dia, eu falo para vocês, mas eu estou falando para mim também, que também me considero uma pessoa acelerada. E também me considero uma pessoa que preciso, muitas vezes, parar e talvez dizer para quem eu estou conversando o seguinte: eu não estou conseguindo te dar atenção agora. A gente pode conversar daqui 5 minutinhos? Eu tenho certeza absoluta que essa pessoa não vai levar mal, porque eu estou sendo verdadeira e sincera, dizendo que naquele momento eu não vou conseguir captar o melhor daquela mensagem. Eu não vou conseguir dar a atenção que essa pessoa merece. Mas nós estamos num contexto onde a gente quer dar conta de tudo a todo momento, porque são muitas demandas. Então, será que a gente não está querendo acelerar toda a nossa vida em 2.0 ou em 1.5? Será que a gente não está querendo acelerar as nossas relações dessa mesma forma? Como é bom a gente conseguir parar, sentar e conversar com os outros, mas nem sempre a gente tem esse tempo. Porque sabe, se a gente mudar alguma forma de organizar nossa agenda, ou pelo menos entender que aquilo não é o ideal e que a gente precisa voltar a se comunicar com mais calma, o nosso relacionamento vai ter um outro resultado. E buscar realmente a conexão, e não só receber e repassar a mensagem.
Isso faziam lá os nossos amigos da pré-história. A gente tem que se conectar e buscar convencimento do outro. E aí, quando a gente fala nessa conexão, é o que realmente motiva decisões. Vocês que trabalham com vendas, vocês estudam muito sobre o convencimento, sobre técnicas de venda, como fazer, né, o cliente fechar um negócio, como saber que ele está gostando da mensagem que vocês estão passando. Tem 1 milhão de técnicas para isso acontecer, não tem? Tem. A primeira delas devia estar aqui. Provavelmente não está nessas técnicas. Se conectar de verdade, se importar com o outro. A gente tem que se importar de verdade. Se eu conheço a pessoa, que é meu cliente, eu sei que ela está passando por alguma situação, eu vou tentar me conectar com ela, primeiramente emocional. Depois eu vou tentar me conectar com ela para fechar negócios. Eu tenho que me importar com ela. Sabe que hoje, apresentando o Bom Dia Santa Catarina, eu falei exatamente isso. Nós temos um super share. Share é diferente de audiência. A audiência também é boa, mas esse número que o Everton trouxe é de share. O que significa isso? O share é de todas as televisões ligadas, quantas estão assistindo o Bom Dia Santa Catarina. E aí a gente tem quase totalidade. Por que é diferente de audiência? Porque a audiência conta a TV desligada, conta o streaming, e o share não, é só de TVs ligadas. Isso aí é uma coisa bem técnica de televisão. E eu sempre digo, a nossa busca na TV aberta hoje é convencer as pessoas a ligarem a televisão. No nosso caso, na nossa realidade. A nossa busca é por convencer. Acordou? Liga a televisão. A gente vai estar aqui te esperando a partir das 6 da manhã. E isso, inclusive, a gente está usando nas nossas falas, nas nossas chamadas, de convencimento para ligar a televisão. Porque se a pessoa ligar e ela quiser buscar uma informação, eu sei que muito provavelmente ela vai ligar no Bom Dia Santa Catarina. Mas eu tenho que convencer ela que ela tem que fazer isso, senão ela não vai ligar. E hoje cedo, quando a gente falava, é um jornal que a gente improvisa muito. Nós conversamos muito com a audiência. Ao vivo ali mesmo, tudo no improviso. E aí, o meu colega, o Douglas, ele falava sobre essa relação que a gente tem com os catarinenses. E aí eu falei para ele, sabe qual que eu acho que é a diferença, Douglas? A gente acorda todas as manhãs de madrugada, e às 6 da manhã a gente está aqui no ar, e a gente fala com essa câmera, porque a gente se importa com quem está atrás dela. Eu me importo com a notícia que eu dou. Eu fico feliz quando a notícia é boa. Eu fico triste quando a notícia é triste. Eu me importo se eu estou dando as melhores notícias ou não. Se eu estou conseguindo me conectar com essas pessoas ou não. Eu me preocupo se as palavras que eu estou dizendo são difíceis ou se são fáceis. Porque eu não falo só com intelectuais, eu falo com toda a grande massa de TV aberta. Então, da mesma forma que eu digo que eu vou falar sobre agricultura para vocês, que são estudiosos, que são profissionais da área, eu falo para a Dona Maria, para o seu João, para a criança que não entende nada daquilo. Então, eu também busco as melhores palavras, porque eu me importo. E a comunicação que funciona é aquela que se importa com o outro. E será que a gente, no dia a dia, também está se importando? É mais um daqueles pontinhos que eu vou deixar aqui no ar. E aqui, ninguém fecha negócio com quem não confia. Se eu fosse agora, Everton, falar com os 3 que você trouxe aqui em cima, eu tenho certeza que os 3 me responderiam a mesma coisa a essa pergunta. Vocês aceitariam o Everton na propriedade de vocês e vocês comprariam o sistema dele se vocês não confiassem nele? Não. E por que vocês confiaram nele? Porque em algum momento, vocês não confiaram porque o sistema dele era bom. Vocês nem conheciam. Vocês não compraram o sistema dele porque ia revolucionar a suinocultura. Vocês não sabiam que isso ia ser assim. Vocês não tinham garantia nenhuma do resultado. Vocês só abriram a propriedade porque vocês estavam confiando nele. Vocês confiaram na palavra dele.
E isso só aconteceu porque ele se conectou genuinamente. Ele se importou com aquilo. E ele se conectou com vocês. E é por isso que isso aconteceu. E é por isso que a gente fala, né, do poder do propósito. As boas narrativas, elas geram isso. Conexão, confiança. E sim, impulsionam negócios. Eu acho que todas as empresas deveriam ter treinamento de comunicação. Por que as empresas fazem treinamento de uma série de coisas e não ensinam as pessoas a gerar autoridade através da comunicação? Interna e externa. Porque não é só se comunicar para fora, é se comunicar para dentro também. Eu vejo empresa que não se comunica no setor de RH com o setor de compras. Eu vejo pessoas que não sabem dar e receber feedback. Mensagens truncadas porque não souberam ter o traquejo de sentar e conversar. Isso acontece, não sei se vocês vão poder falar, se vai ter chefe perto, mas isso já aconteceu com vocês? Mensagens erradas no local que vocês trabalham por falta de comunicação? Aconteceu? Aconteceu, né? Acontece com todo mundo. Mas hoje, o olhar muitas vezes está para outras áreas e não para a comunicação. Deveria estar aqui, ó. Ninguém vai fechar um negócio se vocês não passarem confiança e se conectarem com os clientes de vocês. Muito bem. Mas e diante de tudo que eu falei aqui, quais são os caminhos? Como que a gente pode sim se comunicar de uma forma melhor, seja com as pessoas que a gente convive no dia a dia, aquela comunicação interpessoal, a comunicação para a gente focar em vendas. E aqui eu cito mundo híbrido. Isso aqui é um termo, inclusive, da Marta Gabriel. Marta Gabriel hoje é um grande nome nessa área, né, de tecnologia, de inteligência artificial. No último livro dela, IA de Zero a Superpoderes, ela traz esse termo. E ela diz, nós não estamos mais vivendo um mundo digital, é um mundo híbrido. São os conhecimentos humanos, junto com a tecnologia, que estão formando esse mundo que a gente tem hoje. O mundo que a gente vive é híbrido. E nós precisamos saber como que a gente vai agir e ter os melhores resultados nesse momento. E aqui é uma equação simples. A comunicação mais humana, que é o que eu estou falando aqui para vocês, sim, trazem negócios mais sustentáveis, duradouros, a longo prazo. E aí a gente fala também como ser presença real nesse mundo digital. Quem aqui ainda faz reuniões online? Call, quem faz? Vocês ainda fazem reuniões online? Agora eu quero ver a mão bem alta. Quem não abre a câmera na reunião? Sem vergonha, vamos. Não abro. Não abro. Mesmo muitas vezes o pessoal mandando abrir, né? Quem está aqui? Vamos abrir a câmera. E aí a gente está escondidinho lá para não abrir a câmera. Tudo bem, estamos no mundo virtual. Mas como que a gente vai ter uma comunicação real também nesse momento? Uma comunicação mais empática. Acho que é um dos grandes desafios que a gente teve durante a pandemia e que a gente precisou aprender a fazer, né? Vamos ser presença real também nesse mundo híbrido. Também ter uma mensagem mais empática, até mesmo quando a gente está numa reunião virtual. Eu vou conversar aqui, mas o meu tom de voz ele vai ser mais amigável. Eu vou mostrar que eu também estou me importando nesse momento, porque tempo é dinheiro. Nossa maior riqueza hoje é ter tempo. Meia hora que você tira da sua rotina para estar numa reunião online, é um tempo que você poderia estar dedicando a outras coisas, a você inclusive. Então, se você está ali, se as pessoas estão ali, essa presença tem que ser valorizada. E essa valorização está pelo menos em a gente ter uma visão mais empática, se comunicar de uma forma mais empática. E aí eu trouxe algumas diquinhas aqui também, de como que a gente pode ter essa comunicação melhor nesse mundo híbrido, principalmente nesses ambientes mediados pela tecnologia.
usar o nome das pessoas. Eu preciso chamar as pessoas pelo nome. Nem que eu tenha que perguntar de novo o nome da pessoa se eu esqueci. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Fulano. Fulano. E aí eu vou seguir com essa fala. Se eu precisar pedir 2 vezes, eu vou pedir, anotar. Eu vou anotar o nome dessa pessoa. Chamá-lo pelo nome gera conexão, gera empatia. Mostra que eu estou me preocupando com a pessoa que está ali comigo. Pausas para escutar. Parece algo simples, mas tem gente que começa uma fala, começa uma reunião, começa a falar e nunca mais parou. Né? Começou aqui em Balneário Camboriú, vai parar lá em Florianópolis. Aí pegou a 282 de novo e parou lá em Lages. Já tiveram essa situação? É ruim, né? Vem aqui. Vem cá, me dá esse relato, por gentileza. Vem cá. Qual é seu nome? Meu nome é Flauri. Flauri. Desculpa, seu Flauri, eu não lhe conhecia. Prazer, eu sou Eveline. Prazer. Me conta essa história. Aliás, para mim não. Conta para todo mundo. Não, na realidade é que de vez em quando tu liga para um amigo para dar uma notícia, para conversar com ele, mas ele não para de conversar. Tu liga, bom dia, Flauri, tu fica meia hora esperando o cara terminar de falar para você dar o recado que você quer dar para ele. Seu Flauri, muito bem, obrigada. E na verdade ali o senhor virou um ouvinte, né? Ele ligou para conversar com um amigo, a única coisa que não aconteceu foi uma conversa. O senhor virou um ouvinte, virou um monólogo. O senhor pode dizer na próxima vez, amigo, o senhor grava o áudio e me manda, né? Grava um podcast aqui e manda para mim depois, que eu vou ouvir com o tempo. Nem que seja no 2.0, né? Lá do WhatsApp. Muito bem. Se mostrar aberto ao diálogo, né? Se eu me proponho a conversar com o meu amigo, que eu busque essa conexão, esse diálogo. Vamos então conversar de verdade, né? Eu contando o meu e você me contando o seu. É o famoso, vamos trocar uma ideia. Eu dou uma minha e você me dá uma sua. Eu posso não gostar da sua ideia, mas se a gente falou que ia trocar uma ideia, o combinado era esse, né? Seguindo as nossas diquinhas, reforçar emoções positivas. Em que momento que a gente achou que nós precisávamos ser duros, sem ter sentimentos, ou simplesmente deixar de ter as nossas características humanas para passar credibilidade? Por que a gente acha que tem que ser sério para alguém confiar em nós? Para se conectar? E esse sério aqui é simplesmente ser humano, deixar as minhas emoções também aparecerem. Somos 2 seres humanos conversando. Se eu não tiver as minhas emoções, o que vai restar de mim? Tira as emoções do ser humano, o que resta? Claro e gentil nas linguagens. Ter uma linguagem clara, objetiva e que queira se conectar com o propósito, com a vontade, aquilo que eu falava antes. Lembrar que todos os atos, até corporais, também estão comunicando. Tudo comunica. É um alarme de incêndio? Tá pegando fogo? Tá bom. Se for fogo, a gente chama os bombeiros, tá, Everton? Ah, é o pessoal fazendo fogo daqui a pouco, do On Fire? Ah, tá bom. Tudo comunica. A nossa roupa comunica. O nosso gestual comunica. A nossa forma de se doar comunica. A pessoa travada, a pessoa sentada, com a mãozinha fechadinha, ela não está aberta para uma comunicação. Então, pensar que todo o contexto também está ajudando a passar uma mensagem. E aqui, ó, que dificuldade hoje em dia em busca da produtividade, em busca de melhores resultados. A gente gosta muito de apontar as falhas, né? Mostrar os acertos, mostrar o caminho certo, às vezes fica para depois. E é algo que a gente, infelizmente, faz no nosso dia a dia, às vezes sem perceber, dentro daquela comunicação sem objetivo, sem um propósito e também sem um ponto de alerta. Vamos valorizar a pessoa que está com a gente, vamos valorizar esses acertos antes de apontar todas as
falhas, que elas podem estar presentes, e você vai falar sobre elas, mas também valorizar tudo aquilo de bom e de certo que você está vendo na pessoa que está se comunicando com você. E principalmente essa última fala. A tecnologia é o nosso presente. Não estamos falando de futurismo, estamos falando de momento atual. A inteligência pode ser artificial, mas a conexão humana, ela é. E ela sempre vai ser insubstituível nas nossas relações. Não queiramos competir com a inteligência artificial, a gente não vai ganhar essa batalha. Mas que a gente possa caminhar lado a lado, aproveitando da melhor forma essa ferramenta, desenvolvendo as nossas características cada vez mais humanas e se importando com o outro. Que o ser humano não deixe de ser ser humano por conta da evolução tecnológica. Que a gente possa buscar o melhor que existe dentro de cada um de nós. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, no LinkedIn como Eveline Pôncio. Deixei até meu WhatsApp, o meu e-mail aqui, para se conectar com vocês. Se quiserem, lá também eu produzo alguns conteúdos de comunicação. Estou à disposição, querendo chamar para a gente falar um pouquinho mais sobre comunicação na empresa de vocês. É só entrar em contato, tem um material bem legal para contribuir cada vez mais com a comunicação verdadeira, com conexão e com propósito para a vida profissional de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, agradeço aqui enormemente carinho com o Everton, com a Daiane Gubert, minha parceira lá na CBN Floripa também. E que esse evento tenha vida longa. Sou uma apaixonada pelo Agrinis Next e quero estar aqui o ano que vem, quer dizer, no outro, de novo, tá, Everton? Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção e até a próxima.